Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre os três tipos de comunicação que existem geralmente entre os casais. É claro que desses três tipos eu te aconselho apenas um destes, mas você vai perceber, após esse vídeo, analisando aí o comportamento de outros casais aí da sua família, amigos e observando o seu casamento, você vai perceber que existem três tipos de comunicação. A minha pergunta é: qual é o tipo de comunicação principal que hoje atua no seu casamento e qual é o tipo correto? Eu te pergunto, mas antes de perguntar, eu quero que você entenda bem essas comunicações. A primeira chama-se a comunicação proativa. Você sabe o que é proatividade? Proatividade é você fazer as coisas automaticamente, voluntariamente, da maneira certa, antes que um problema aconteça. Geralmente no meio de trabalho, no meio corporativo, um funcionário proativo é aquele que quando chega na empresa, ele vê o chão sujo e ele vai varrer, porque o chão está sujo. Alguém vai varrer. É necessário que seja varrido. E, infelizmente, a proatividade não é um comportamento comum do brasileiro. Hoje em dia tem muita gente sendo treinada para ser proativo. Nos países ocidentais, na verdade nos países orientais, é mais comum você encontrar pessoas proativas que entendem que elas fazem parte de um todo. Então, o que é a comunicação proativa? A comunicação proativa é aquela que você tem essa atitude de saber, por conta própria, o que deve ser falado, o momento que deve ser falado, como deve ser falado, o que não deve ser falado. E você ter esse cuidado de compreender que a comunicação no casamento é como se fosse um bebê recém-nascido. Deve ser tratada com muito cuidado, porque qualquer erro pode ser fatal. Então, algumas características aqui de um casal que tem essa maravilhosa comunicação chamada comunicação proativa. Primeiro, é um casal que fala sobre tudo, que sabe conversar sobre tudo. Tudo entre aspas. Lá no final você vai descobrir que tem coisa que não vale a pena falar. Mas quando eu digo um casal que fala sobre tudo, é um casal que conversa sobre finanças. Tem muito casal que não conversa sobre finança. A questão financeira, eu já tratei de muitos casamentos que a esposa fala assim: não, dinheiro quem mexe é meu marido, eu nem sei quanto ele ganha, eu nem sei quanto tem na carteira, eu nem sei que conta tem que pagar. É claro que o marido muitas vezes ele vai ajudar a administrar isso mais. Ele, na maioria dos casos, ele é o principal provedor, ele tem esse cuidado. A mulher é uma ajudadora, está cuidando da casa, dos filhos. Mas é importante conversar sobre as finanças. Importante conversar sobre investimentos, sobre economia, sobre administração de recursos, sobre gastos. Aqui em casa eu converso muito com a minha esposa sobre essa questão. Todos os dias nós falamos um pouquinho: olha, podemos investir nisso, temos que ter um pouquinho mais de cuidado com isso, quanto você precisa, quanto eu preciso. E isso aí é proatividade no relacionamento. Não apenas você dar o dinheiro para sua esposa ou para o seu marido, mas conversar. Mas não conversar apenas sobre finanças, conversar sobre os filhos. Tem casal que não conversa sobre os filhos. Toda oportunidade que você puder sentar com seu companheiro, com a sua companheira e falar de cada um dos filhos, sobre o comportamento, sobre como está indo na escola, como eles estão crescendo, o que está de bom, o que está de ruim, o que pode fazer para melhorar. É como se fossem reuniões de negócio mesmo, só que o grande negócio chamado família, que começou lá naquele contrato diante de Deus e diante dos homens. Bom, pode-se conversar e deve-se conversar sobre os projetos da família, sobre os sonhos, sobre os planos, sobre os objetivos. Deve-se conversar sobre lazer, sobre o interesse do próximo. Muitas vezes a gente só quer falar o nosso interesse, só com a nossa vontade. Mas você deve conversar com a sua esposa sobre o que é interessante para ela. Qual é interessante? Ela gosta de falar sobre um assunto que você não gosta? Então você deve aprender a conversar sobre isso, antes que ela converse com um concorrente lá fora. Né? Às vezes, eu já tive isso dentro da minha casa. Tem alguns assuntos que a minha esposa gosta de conversar que são assuntos que, teoricamente, eu não suporto. Política, por exemplo. E aí, eu já me vi algumas vezes vendo ela batendo altos papos com pessoas e eu pensando: poxa, eu estou fora, eu podia estar conversando aqui. Em alguns casos, pode até gerar aquele pouquinho de ciúme. Então, você deve conversar sobre assuntos que são do seu interesse e sobre assuntos que são interesse do seu companheiro ou da sua companheira. Devem conversar também sobre problemas. Problemas não são assuntos que devem ser evitados. Tem gente que quando vai para falar de problema foge do assunto.
tem que ter uma maneira certa de conversar, mas um casal de comunicação proativa conversa sobre os problemas, sobre as dificuldades, conversa sobre romance. Aliás, dizem que muitos casais, quando param de namorar e se casam, já não são mais românticos. Tem aquela história de que o marido, quando era namorado, a esposa olhava assim na rua, olhava para o céu com o namorado e dizia: olha como é que o céu está bonito. E aí o rapaz dizia: poxa, mas está bonito mesmo, parece que as estrelas estão dizendo o seu nome. Né? Aí quando casa, a moça fala: olha como é que o céu está bonito. Ele fala assim: está bonito não, tem uma nuvem ali, ó, vai chover, vamos embora. E não tem comunicação, não tem romantismo. Eu vou preparar uma aula para vocês aqui sobre romantismo, porque romantismo é uma coisa que faz parte, é muito necessária no casamento, não acaba no namoro. E tem muito casal que deixou de ser romântico há muito tempo. Isso vai fazer falta um dia. Até para os filhos aprenderem. Romantismo se aprende dentro de casa. Outro assunto que deve ser falado numa comunicação proativa é sobre as necessidades de mudança no casamento. No último vídeo, inclusive, eu falei para você sobre a intenção positiva. E para ajustar essa questão da intenção positiva, é necessário muita conversa, muita comunicação. O que eu quero dizer aqui é que o casal que quanto mais conversa, mais unido é. O casal que quanto mais conversa, mais estabilizado é. Deve haver conversa, inclusive, no momento do sexo. Conversa mesmo. O que vai conversar no sexo? Vai conversar sobre as contas que tem para pagar? Claro que não. Vai conversar sobre a relação, sobre o amor, se está gostoso, se está bom, se está ruim, acerta aqui, mais para cá, mais para lá. Isso é comunicação. Tem mulher que a vida inteira está insatisfeita com o marido na hora do sexo porque ela nunca teve coragem de falar. Ela nunca teve coragem de dizer: poxa, dá para ser mais gentil nesse toque, nesse movimento. E às vezes o marido também tem essa insatisfação, ele não sabe dizer. Então basta falar. Tudo é comunicação. Ninguém vai adivinhar o que passa pela sua cabeça. Então eu dei aqui para você um exemplo de um casal com comunicação proativa. Um sabe o que o outro pensa a respeito de tudo. Você sabe o que a sua esposa pensa a respeito das finanças? Ou o que o seu marido pensa a respeito de dinheiro, dos filhos, de cada um dos filhos, da família, de lazer, de sexo, dos problemas, do romance, das amizades, da política, do futebol, da faculdade? Você sabe o que ele pensa? Investigue. Investigue através de uma boa e saudável conversa. Todos os dias. Eu tenho um hábito de todos os dias conversar com a minha esposa. Eu gosto muito, muitas vezes, quando ela está na cozinha lavando louça, eu procuro me sentar. Eu gosto de sentar, ela até comenta quando eu estou pregando, ela comenta isso. Eu gosto de sentar no cantinho, no chão da cozinha mesmo. E eu fico batendo papo, conversando sobre Deus, conversando sobre os problemas que tem que resolver. E nessa conversa, o casal vai se ajustando, porque a conversa, ela funde as almas, ela funde as emoções, gerando motivação, gerando esperança, gerando reconhecimento, gerando respeito, gerando comprometimento, gerando amizade, união, unidade, tá bom? Então essa aí é a comunicação proativa. Mas o que acontece quando um casal não tem uma comunicação proativa? Talvez você esteja aí me assistindo dizendo assim: poxa, pastor Ricardo, meu casamento, meu sonho é que tivesse esse nível de comunicação, mas não tem. Então, se você não tem comunicação proativa, talvez a sua comunicação no casamento seja a comunicação que nós chamamos de comunicação reativa. Ao invés de você ser antecipar. Pró é antecipar. Você reage. E o que é uma comunicação reativa? É uma comunicação que ela geralmente acontece depois que as coisas acontecem. É aquele, como eu falei até no vídeo anterior. O marido chega em casa com um carro feliz da vida e ele fala: amor, comprei um carro. E ela fala assim: poxa, mas que absurdo, tanta coisa, conta para pagar. Então, a comunicação ela chegou atrasada. E nesse tipo de comunicação reativa, dá muito risco. Por quê? Quando você deixa para conversar depois que as coisas acontecem, deixa para conversar depois que o dinheiro foi embora, depois que um negócio foi fechado errado pelo marido, pela esposa, depois que o filho se desviou dos caminhos de Deus, se rebelou, foi para as drogas, depois que a relação sexual não funcionou como deveria e houve um sentimento de insatisfação. Quando você deixa para conversar depois, ajuda, claro que ajuda, é melhor do que não conversar.
mas é uma conversa mais tensa, que ela envolve culpa, um culpando o outro. Ah, a culpa foi tua, não, a culpa foi tua. Não houve comunicação, a culpa foi dos dois. Mas um vai sempre culpar o outro, como Adão e Eva, que possivelmente em algum momento não se comunicaram devidamente. Adão foi conversar com Deus, Eva foi conversar com a serpente, e depois um foi culpar o outro. Né? Mas o erro também foi de Adão. Por isso ele pagou também junto com Eva. Então, quando não há proatividade na comunicação, há culpa, um culpa o outro. Há tensão, estresse. Se existe tensão na sua comunicação com o seu companheiro, com a sua companheira, estresse, insegurança, medo, briga, agressividade, decisões precipitadas, isso é tudo evidência de uma comunicação radioativa. Na verdade, uma comunicação reativa, que é uma comunicação de reação. E aí, como eu acabei de antecipar, o terceiro nível de comunicação, que é o pior dos níveis de comunicação, chama-se comunicação radioativa. Recapitulando, proativa, que é a comunicação ideal. Reativa é uma de correção, que não deveria acontecer, mas se for necessário deve acontecer, porque é a tentativa de reagir a um problema. E, por fim, a comunicação que você deve evitar, que é a comunicação radioativa. Só lembrar de radioatividade, isso mata, isso destrói, isso derrete. E o que é uma comunicação radioativa? Ela acontece quando toda tentativa de comunicação vira briga. Viu aquele momento no casamento que toda vez que um tenta falar da briga, toda vez que o outro tenta falar da briga, é porque já está rolando radioatividade. E isso é porque já passou o tempo de uma boa comunicação, e vocês não aproveitaram a oportunidade, e a situação já começou a se tornar muito difícil, os problemas aumentaram, acumularam, e aí é briga, é abuso verbal, é agressão física, e geralmente quando chega no nível da comunicação radioativa, é necessário chamar um mediador, um pastor, um coach, um psicólogo para ajudar, ou então geralmente o casal está brigando, é o que não se deve fazer, mas acaba fazendo, chama o filho, não, olha aqui, você é testemunha disso, você é testemunha daquilo, chama a sogra, chama o pai, chama a mãe, porque o casal não está conseguindo se comunicar. Uma outra evidência de uma comunicação radioativa é o grito. Grito. Quando o marido está a 1 metro da esposa e começa a gritar com ela, é porque no inconsciente dele ele já está percebendo que estão distantes. Então grita como se estivesse numa distância muito longe. Existe, inclusive, eu aconselho você procurar na internet, no Google, um texto de Mahatma Gandhi sobre o grito. É muito interessante. Ele fala sobre isso. Porque um casal que está apaixonado, já percebeu que um casal apaixonado, um casal que está bem alinhadinho um com o outro, eles sussurram, eles falam baixinho, porque eles estão tão próximos que o som chega no outro. Mas quando está numa comunicação radioativa, é gritaria, é briga, é agressão, é descontrole. Tem uma historinha, eu ouvi há um tempo atrás, eu queria compartilhar com você, que é uma história muito engraçada, mas não deixa de ser uma história muito triste também. A história de um casal muito simples. E eles se amavam muito, mas se amavam muito mesmo. E o marido e a esposa. O marido queria muito agradar a esposa. E a esposa queria muito agradar o marido. E eles decidiram fazer uma surpresa um para o outro. Mas nessa surpresa faltou comunicação. Então ela fez uma surpresa. Ela sabia que o sonho dele era um relógio. E ela sacrificou o cabelo dela. Ela cortou o cabelo. Ela tinha cabelos longos, lindos. E ela cortou o cabelo praticamente pequenininho. E ela vendeu aquele cabelo. E ela comprou o relógio e levou o relógio para o marido. Mas naquele mesmo dia, o marido queria fazer um grande agrado para ela. E ele pegou todas as economias que ele tinha. E ele sabia que ela amava aquele cabelo. E ele comprou um kit de tratamento de cabelo com secador, com prancha, com cremes importados, com isso e aquilo. E ele entregou para ela. E quando chegou no dia, ela entregou para ele um relógio, mas ela estava careca. E ele entregou o equipamento e encontrou uma esposa careca que não podia cuidar do cabelo. E, obviamente, eles brigaram. Mas eles brigaram muito porque não souberam se comunicar. Um culpou o outro. Então, esse é o problema da reação, da comunicação reativa, da comunicação radioativa. Por mais que vocês se amem, se a comunicação não for bem trabalhada, vai dar problema.
e às vezes o problema é um problema fatal. Eu quero dar para vocês aqui então 5 orientações para uma comunicação eficaz no casamento. Primeira orientação: a informação deve ser passada de maneira clara para o outro. Não é o que eu falei no vídeo anterior. Não basta ser clara para mim, tem que ser clara para o outro. Na arte da comunicação, eu sempre preciso perguntar para o próximo: você entendeu o que eu falei? Então me diga o que eu falei com suas palavras. Tem coisa que é necessário fazer assim, porque como dizem aí os comediantes que pregam para casamento, eles dizem que existem 2 idiomas dentro de uma casa: o homenês e o mulherês. A linguagem do homem é a linguagem da mulher. A minha maneira de falar não significa que ela vai entender. Então, eu preciso falar me certificando de que ela compreendeu o que eu falei. Não é fácil, mas é necessário e vale a pena. Falar de uma maneira clara. Quando a minha esposa fala para mim assim: ah, Ricardo, olha só que sandália linda. Eu sei que ela está dizendo compra para mim. Por mais absurdo que eu pense que ela deveria simplesmente dizer compra para mim, mas ela prefere dizer ah, que sandália linda, porque essa é a linguagem, o idioma dela, o idioma da mulher, é o mulherês. Então, se ela se esforçar em falar da maneira mais clara, e se eu me esforçar em falar também de uma maneira mais clara, metade dos problemas que podem acontecer durante uma comunicação desaparecem. Segunda dica: fale a coisa certa na hora certa. Tem coisa que você quer falar que é a coisa certa na hora errada. Lembra do texto da Rainha Esther? Rainha Esther, que ela precisava encontrar o favor do marido, que era o rei. Então ela preparou um banquete, e ela marcou um horário com o marido, e ela criou toda uma situação, e ela olhou para o marido e falou assim: agora eu posso falar? E ele falou: pode falar, o que você me pediu eu vou te dar. Ele estava feliz, e ela fez um pedido, e ele realizou. Então, o marido tem que saber pedir a coisa certa na hora certa para a esposa. Ele deve saber falar a coisa certa na hora certa. Muitas vezes você vai tentar falar uma coisa certa na hora errada, vai parecer que a sua esposa não quer te ouvir, mas ela está ocupada, ela está com a cabeça em outro lugar, ela está ferida, ela está chateada, ela está na tensão pré-menstrual. Ou às vezes você, esposa, vai falar com o seu marido de alguma situação e é um momento inadequado. E captar esse momento é um ato de sabedoria. Sabedoria na vida do marido, sabedoria na vida da esposa. Eu desejo que você tenha essa sabedoria. Vale a pena. Tá bom? Terceira dica é o seguinte. O timer. O timer é o seguinte. Saiba o momento certo de terminar uma conversa. Porque às vezes parece que a pessoa quer falar a mesma coisa a vida inteira. Geralmente as mulheres, nós brincamos muito que, apesar de ser uma verdade, as mulheres elas têm um estoque de palavras que elas precisam falar por dia. Dizem que são 8.000 palavras por dia. Então se a mulher não conseguir falar com o homem, ela vai falar com a mãe dela no telefone, ela vai pegar o telefone, ou ela vai sair para a rua para contar uma fofoca para alguém, ou ela vai falar, já vi gente falando com o cachorro, com a planta, com a samambaia, porque precisa botar as palavras para fora. Por outro lado, o homem já não tem muita paciência para ouvir. Dizem os estudiosos que o máximo de tempo que um homem consegue absorver uma informação vinda da esposa, da mulher, são 3 minutos quando ela fala de uma maneira clara. Depois disso ele entra em piloto automático, ele já está em outro lugar. Porque é assim que funciona a mente do homem. E como é que nós vamos saber quanto tempo eu posso estar falando algo para minha esposa sem encher a paciência dela? Quanto tempo ela pode estar falando para mim sem passar dos limites? Basta observar com amor, com respeito à linguagem corporal. Você vai falando, quando você vê que a pessoa já está distraída, interrompendo, olhando para o lado, olhando para o relógio, acabou. Dá um tempinho, fala daqui a pouco, não insiste, porque esse momento de comunicação é tão precioso que deve ser aproveitado na medida das possibilidades. Não adianta eu tentar falar tudo que eu quero falar se o meu interlocutor não está pronto para ouvir. Então, essa é a quarta dica. A terceira dica é o timer adequado. E aí, a quarta dica é limites. Essa aqui é uma das mais importantes que eu vou deixar nesse vídeo. Evite falar assuntos que não vão levar a lugar nenhum. Sério isso. Tem assunto, a não ser que seja uma brincadeira, uma piada. Piada não leva a lugar nenhum, traz uma alegria. Mas eu estou falando que existem assuntos que não vão levar para lugar nenhum, a não ser para a destruição, para o caos, para o inferno. Por exemplo, trazer à tona problemas antigos.
Ah, porque em 1900 e bolinha aconteceu isso. Esse problema já acabou, já foi superado, deixa para lá. Você traz de volta, junto com... Existe um fator na psicologia chamado neuroassociação. Neuroassociação são âncoras mentais. Como é que funciona isso? Quando você lembra de algo, você também começa a se sentir naquele momento. Entendeu? Se eu pegar um pedacinho de bolo de fubá com agora eu esqueci o nome do produto que usa, que dá um cheirinho gostoso no bolo de fubá, uma sementinha. Talvez você que é mulher aí, cozinheira, esteja lembrando, tentando me dizer aí pela câmera. Mas aquele bolinho de fubá com aquele cheirinho gostoso, se eu passar com esse bolo de fubá próximo de você, você daqui a pouco vai sentir falta da mamãe, do papai, da vozinha, porque é assim que funciona, são neuroassociações. Lembranças conectadas a sentimentos e comportamentos. Então, se você, na conversa no casamento, fica trazendo à tona, trazendo de volta assuntos que já morreram, esse assunto ele vai vir acompanhado de um sentimento ruim, de um comportamento ruim e até mesmo de demônios. Cuidado. Outra coisa é a pessoa que fica falando de ex-namorada. Ah, mas porque você com a sua ex-namorada? Porque você é isso com o seu ex-namorado? Ah, porque o seu ex-marido isso, a sua ex-namorada aquilo. Não faça isso. Porque o seu companheiro casou contigo, ele te escolheu. Então para que você está invocando o nome de alguém que não está aí? Isso também atrai demônio, e atrai briga, e atrai comunicações reativas e radioativas. Evite até mesmo contar. Tem coisa que você não pode contar. Eu não posso formalizar esse assunto aqui no vídeo, porque para cada caso é um caso. Mas já teve caso de marido que traiu a esposa uma vez, e ele, pastor, eu quero contar para minha esposa. Não, você não vai contar não, meu filho. No seu caso, você vai contar para Jesus, você vai se arrepender, vamos consertar, consertamos, e morre isso aqui. Se um dia o Espírito Santo orientar, você vai contar, mas se você contar agora, você vai perder a sua esposa, você vai perder os seus filhos. Por outro lado, existem situações que, de acordo com os detalhes da situação, deve se contar imediatamente. Se você não contar, o dia que descobrir, sim, você vai perder o marido, vai perder a esposa, vai perder os filhos. Então, tem que saber a hora certa de falar tudo. Se não souber fazer isso sozinho, peça ajuda de alguém mais experiente. E número 5, cuidado com a maneira que você começa uma conversa. Porque tem gente que fala assim, olha, eu vou te contar uma coisa, te prepara, não é algo bom não, senta aí, pronto. Você pode até falar que ganhou na Mega Sena, a pessoa vai receber com uma má notícia. Então, não comece uma notícia com esse aroma ruim. Seja qual for a notícia, comece sempre com amor, com carinho, com cuidado. Tem gente que fala, né? Você não vai gostar do que eu vou te contar, mas eu vou te contar. Pronto, com certeza eu não vou gostar, você acabou de me dizer. Tá bom? Então, que tipo de comunicação é ideal para um casamento bem sucedido? Comunicação proativa. E como fazer isso? Praticando. Pratique, converse, bota a conversa em dia, separe um momento para conversa, tenha um local para conversa. Se for necessário sair de casa com a sua esposa, porque em casa tem parente, tem filho, tem isso, tem aquilo, sai uma vez por semana, tenha um momento de conversar, de olhar nos olhos, de ouvir bastante, de falar bastante também. Falar e se ajustarem, com certeza esse ajuste vai trazer resultados extraordinários para o seu casamento. Esse é o recado desse vídeo. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.